Olá, eu estou agora com o vídeo número 3 e vou trazer aqui a abordagem de uma pergunta muito comum na área de saúde. Muita gente me pergunta se é verdade que existe interação entre os contraceptivos e os antibióticos. Trata-se de um assunto de muita polêmica na área da ginecologia, na área da infectologia. Existe uma dúvida ainda muito grande na literatura sobre isso, mas é interessante que é verdade que possa sim haver uma interação entre os contraceptivos e os antibióticos. Por quê? Como é que a gente explica isso? Primeiro momento é bom lembrar que a maioria dos contraceptivos contém na sua formulação uma substância ativa chamada estradiol. Se não é o estradiol, é o etinilestradiol, que é a substância ativa disponível nas pílulas orais, etinilestradiol. E o trajeto do etinilestradiol pelo organismo após a sua distribuição, ela precisa ser excretada. E a sua forma principal de excreção, ela acontece através da excreção fecal. Por isso que eu fiz esse desenho horroroso aqui ao lado, com essa privadinha lá embaixo, para mostrar para você que a excreção é por via intestinal. A principal excreção de etinilestradiol se deve pelo trajeto que passa pelos ductos hepáticos, depois vesícula biliar e depois ele é excretado pela via intestinal. Acontece que se o etinilestradiol permanecer no intestino na sua forma original, ele é tão lipossolúvel, tão solúvel em óleo, que ele é ainda difusível por membranas. Então ele pode retornar novamente para a corrente sanguínea. Esse fenômeno é chamado na fisiologia de circulação enterohepática. Circulação enterohepática, então o etinilestradiol sofre isso. Então, para ele ser excretado e não se comportar como uma droga que vive na caverna do dragão, onde ele encontra o buraco e está pronto para poder sair e não consegue, ele volta de novo e retorna, ele precisa sofrer um processo chamado de glicuronidação, que é a conjugação com o ácido glicurônico. A partir do momento que ele ganha aquele Gzinho ali na figura, ele se torna mais solúvel em água, mais hidrossolúvel e, portanto, incompatível para ser reabsorvido no intestino. Então ele não sofre circulação enterohepática. Resumindo, o etinilestradiol conjugado com o ácido glicurônico, ele é excretado por via fecal. Acontece que no intestino, 25% do peso fecal é só bactéria. E muitas espécies presentes no intestino produzem uma enzima chamada glicuronidase. A glicuronidase, ela faz a hidrólise, a separação entre o etinilestradiol e o ácido glicurônico. Diante disso, qual é a consequência? As mulheres que não estão utilizando antibióticos, as bactérias presentes no intestino fazem a hidrólise e esse etinilestradiol pode ser reabsorvido. Ou seja, normalmente a mulher convive com a chance da circulação enterohepática. Acontece que outras usuárias de antibióticos, como ampicilina, amoxicilina, azitromicina, ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, pode sim haver uma diminuição da microbiota intestinal, prejudicando a produção da glicuronidase e possivelmente atrapalhando a circulação enterohepática do etinilestradiol. Diante disso, fica a dica. Embora seja um evento não muito comum, essa possibilidade existe. Então, durante o uso de contraceptivos com antibióticos, convém utilizar outro método adicional de barreira, por exemplo, os preservativos. É bom lembrar que nas próximas semanas, enquanto a microbiota não se recompõe, esse risco ainda existe. Um outro tipo de antibiótico que pode reduzir também a eficácia dos contraceptivos se refere à rifampicina. Esse já é um mecanismo um pouco distinto, porque ele aumenta a taxa de conjugação com ácido glicurônico e a taxa de oxidação do etinilestradiol. Portanto, a rifampicina, dos mais comuns, é o antibiótico mais frequente na literatura que apresenta redução da eficácia dos contraceptivos, o que é um tratamento, inclusive, longo para a tuberculose, então não convém também associar rifampicina com etinilestradiol. Ficou a dica então? Então guarde isso, contraceptivos e antibióticos é verdade. Eles podem comprometer a circulação enterohepática do etinilestradiol. Farmacologia depois dos 30, estamos juntos. Você que acessou pelo YouTube Farmacologia depois dos 30, eu quero que você se inscreva. Aí embaixo aparece uma barrinha vermelha escrito inscrever-se. Depois que você clicou ali, é bem fácil, é bem intuitivo. Você acessa o seu e-mail e depois você passa a ter acesso a todos os meus vídeos. E lembre-se, tem que clicar naquele sininho que aparece ali no YouTube. A partir disso, você passa a receber os meus links por e-mail de todas as postagens que eu estou fazendo em Farmacologia depois dos 30.